Gravações feitas pela Polícia Federal revelaram evidências de que o senador Demóstenes Torres negociava projetos no Congresso que beneficiavam o bicheiro Carlinhos Cachoeira. E os diálogos também mostram o interesse do senador em interferir nos contratos da Infraero. Reportagem de hoje do jornal O Globo traz a transcrição de conversas telefônicas entre o senador Demóstenes Torres e Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. As ligações foram gravadas pela Polícia Federal em 2009, com autorização da Justiça, e mostram que o senador do Democratas de Goiás colocou o mandato a serviço do bicheiro. No dia 22 de abril de 2009, Carlinhos Cachoeira pede que o senador faça um levantamento sobre um projeto de lei que trata da criminalização de jogos e legalização das loterias estaduais. 2 dias depois, Cachoeira recebe o retorno do senador. Escuta, aquele negócio que eu pedi para você olhar lá, já checaram lá aquela lei do Maguito? Já checaram a lei do Maguito. Está na Câmara já no último estágio. Pois é, não. Agora eu sei que tinha que trabalhar isso aí com o Michel, né? Para pôr em votação. Isso aí seria interessantíssimo, né? O Michel, citado por Cachoeira, é o vice-presidente da República, Michel Temer, então presidente da Câmara. E Maguito é Maguito Vilela, que foi senador pelo PMDB de Goiás. 5 dias depois, Demóstenes dá retorno à Cachoeira e recebe orientações sobre como agir. Ô, doutor. Fala, professor. Eu peguei o texto ontem da lei para analisar. É aquela que transforma a contravenção em crime. Importância tem a aprovação disso. É bom demais, né? Mas aí também regulamenta as estaduais aí. Regulamenta não. Lá, vou mandar o texto para você. O que está aprovado lá é o seguinte: transforma em crime qualquer jogo que não tenha autorização. Qualquer jogo que não tenha autorização. Então, inclusive, te pega, né? Não, mas essa aí é boa também. É bom fazer isso. Não pega ninguém, não. Pode mandar brasa aí. O projeto de lei citado por Cachoeira foi aprovado por 2 comissões e está parado, pronto para entrar na pauta do plenário da Câmara. Os 2 conversaram também sobre a Infraero, empresa responsável pela administração dos aeroportos brasileiros. Cachoeira estaria interessado na área de informática da empresa. Foi em 4 de abril de 2009. Demóstenes foi relator em 2007 da CPI do apagão aéreo. E nessa ocasião se aproximou do ex-presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira. No telefonema, Demóstenes relata ao bicheiro que pediu ao sargento da reserva da Aeronáutica, Hidalberto Martins, o Dadá, que foi preso na operação da Polícia Federal, que sondasse o ex-presidente da Infraero sobre possíveis licitações. Mas o negócio não prosperou. Demóstenes diz: o nosso amigo marcou um encontro com ele em uma padaria e levou o ex-presidente. E aí o trem lá não mandou nada. Eles nem sabem o que está acontecendo. E Cachoeira responde: mas tem que ser você mesmo. Você que precisava ligar para ele. O ex-presidente da Infraero, José Carlos Pereira, confirmou que foi procurado por Dadá. Disse que ele falou em nome do senador Demóstenes. Era interesse do senador, sim. Não era, o Dadá não ia querer saber de informática da Infraero, coitado. Sargento da Aeronáutica, a gente. Mas eu falei, não, tá tudo bem lá, não tem problema nenhum. E não vai haver licitação alguma. O assunto morreu. Líderes do Democratas já discutem a possibilidade de abrir um processo para expulsar Demóstenes Torres da legenda. Hoje, o advogado do senador teve acesso às informações sobre a investigação da Polícia Federal. O advogado do senador Demóstenes Torres foi ao Supremo Tribunal Federal pegar cópia do inquérito. Levou apenas o material impresso. As conversas gravadas pela Polícia Federal ainda não tinham sido transferidas para cerca de 50 discos DVDs. Segundo o advogado, agora será possível preparar a defesa do senador. Ele disse que o pedido do PSOL de abertura de processo contra Demóstenes no Conselho de Ética foi precipitado. Correto seria esperar a manifestação do Poder Judiciário e não fazer uma inversão. Executar uma sentença sem que tenha havido sequer o processo. O senador Cristóvão Buarque discorda. Diz que Demóstenes tem que ser investigado pelo Conselho de Ética, porque a situação dele afeta a imagem do Senado. Fica muito grave porque não é um senador qualquer. É um senador que tem uma tradição aqui de luta muito firme pela ética na política. O senador Roberto Requião se disse constrangido porque considera Demóstenes uma figura importante na crítica ao governo. Para mim, foi uma decepção enorme tomar conhecimento desses fatos. Agora, a posição do Senado tem que ser rigorosa, sem dúvida alguma.
O senador Demóstenes Torres deve passar o fim de semana em Brasília, estudando as acusações contra ele. Terça-feira de manhã. Este é o prazo que a cúpula do Democratas deu a Demóstenes Torres para que ele apresente uma explicação convincente sobre as denúncias. Mas alguns dirigentes do partido já consideram que a situação dele é insustentável e afirmam que, independentemente do que Demóstenes disser, se ele não apresentar um pedido de desfiliação do Democratas na semana que vem, vão abrir um processo de expulsão contra ele. Em São Paulo, o presidente do PT, Rui Falcão, defendeu a cassação do mandato de Demóstenes Torres e afirmou que o senador quebrou o decoro parlamentar. A comissão de juristas que discute mudanças no Código Penal aprovou hoje a proposta de transformar a exploração do jogo ilegal em crime e não apenas contravenção, como estabelece a legislação atual. A pena prevista é de até 2 anos de prisão. Os juristas também aprovaram a criminalização do terrorismo, com pena de até 15 anos. A comissão tem até maio para entregar ao presidente do Senado uma proposta de mudança do Código, que depois será submetida ao Congresso.